todos, irmãos? Amém. Eu fico imaginando Moisés lá naquele monte, ele sozinho lá, tomando conta das ovelhas do sogro dele, de Jetro, e de repente ele olha para uma sarça, que é um pequeno arbusto, aquele arbusto começa a pegar fogo. Nada de anormal uma árvore pegar fogo, né? Mas o que chamou a atenção dele é que o tempo passava e o fogo não consumia aquele arbusto. E ele então ficou maravilhado com aquilo e curioso e aproximou-se da sarça para ver o que estava acontecendo, porque aquela sarça estava pegando fogo e não era consumida. E o Senhor então ali se revela para ele. E o Senhor fala para Moisés: tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. E Moisés então ele teme olhar para o Senhor e ali o Senhor se revela para ele. Um dia o Senhor também se revelou para mim e para você. Não foi numa sarça. Para cada um, Deus ele se revela de uma forma diferente. Mas o Senhor também se revelou para mim e para você. Vamos ler um texto da palavra do Senhor que encontra-se no Evangelho segundo São Lucas, capítulo... Evangelho segundo São Lucas, capítulo de número 19, versículo 29. São Lucas 19, versículo 29. São Lucas 19, versículo 20. Eu falei 29, mas é o versículo 28. Está escrito assim no versículo 28. E, dito isto, prosseguia Jesus subindo para Jerusalém. Ora, aconteceu que ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: ide à aldeia fronteira, e ali ao entrardes, achareis preso um jumentinho, que jamais homem algum montou. Soltai-o e trazei-o. Percebe que Jesus ele é bem específico. Ele vai falando tintim por tintim aquilo que eles tinham que fazer. Versículo 34. Se alguém vos perguntar por que o soltais, respondereis assim: porque o Senhor precisa dele. E indo os que foram mandados, acharam segundo lhes dissera Jesus. Quando eles estavam soltando o jumentinho, seus donos lhe disseram: por que o soltais? Responderam: porque o Senhor precisa dele. Então trouxeram e, pondo as suas vestes sobre ele, ajudaram Jesus a montar. Indo ele, estendiam no caminho as suas vestes. E quando se aproximava da aldeia do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou jubilosa a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto, dizendo: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Ora, alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão: mestre, repreende os teus discípulos. Mas ele lhes respondeu: asseguro-vos que, se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Versículo 41, 2, 3 e 4 para terminar. Versículo 41. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia: ah, se conheceras por ti mesmo, ainda hoje, o que te é devido à paz. Mas isto está agora oculto aos teus olhos. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheira, e por todos os lados, e te apertarão o cerco. E versículo 34 para terminar. E te arrasarão, e aos teus filhos dentro de ti.
não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não conheceste a oportunidade da tua visitação. Louvado seja o teu nome para todo sempre. Atentos, nosso coração abertos aquilo que tu vais falar nessa noite, no nome do teu filho amado Jesus. Amém e graças a Deus. Durante a vida ministerial do Senhor Jesus, a gente já sabe que Ele fez diversos milagres. E foram milagres que transformaram a vida das pessoas, que impactaram a vida das pessoas, de modo que as pessoas ficavam de boca aberta, estarrecidas, não acreditando no que estavam vendo, porque jamais homem algum fizera o que Jesus fez. Olha que no Antigo Testamento, Moisés, por intermédio de Moisés, o mar foi aberto, cordonizes caíram do céu, por intermédio de Elias e Eliseu, os meninos que haviam morrido tornaram a vida, mas fazer o que Jesus fez, nenhum homem havia feito até então. Nessa passagem aqui, que está em Lucas capítulo 19, a partir do versículo 28, Jesus está indo para a cidade de Jerusalém. E havia uma profecia no Antigo Testamento, está lá no Salmo de número 118, a respeito do Senhor que entraria na cidade de Jerusalém. E essa profecia cumpriu-se na pessoa de Jesus, porque era uma profecia que falava a respeito dele. Então o autor do texto, que é Lucas, ele está narrando o fato, e ele diz que, e dito isto, prosseguia Jesus subindo para Jerusalém. E aconteceu que, aproximar-se de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou todos os seus discípulos. Jesus então manda todos os discípulos deles irem adiante dele. Ele dá algumas instruções. Ele fala assim: vocês vão achar um jumentinho. Esse jumentinho está preso, e esse jumentinho nunca foi montado. Vocês vão lá, vão soltar esse jumentinho e vão trazer para mim. E se alguém perguntar por que vocês estão soltando o jumentinho, vocês vão dizer que é porque o Senhor precisa dele. E assim aconteceu. Os dois discípulos de Jesus foram, chegaram até onde estava o jumentinho, soltaram o jumentinho, e o dono do jumentinho, vendo aquilo acontecer, ele pergunta para ele: por que vocês estão fazendo isso? Por que vocês estão soltando o meu jumentinho? E a resposta deles foi: porque o Senhor precisa dele. Então trouxeram e, pondo as suas vestes sobre ele, ajudaram Jesus a montar. Eles trazem o jumentinho até onde Jesus está. Eles colocam vestes sobre o jumentinho, e Jesus então sobe no jumentinho e começa a entrar na cidade de Jerusalém. Então, os discípulos de Jesus, quanto as pessoas que estavam ali, pessoas que foram agraciadas com os milagres que Jesus fizera, pessoas que receberam cura, receberam visão, pessoas que foram abençoadas pelo ministério do Senhor Jesus, elas então, numa forma de gratidão, elas começam a colocar palmas. Elas começam a colocar palmas no meio do caminho. E o versículo 37 vai dizendo que, quando se aproximava da cidade, do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou jubilosa a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto. Eles começam a agradecer, a bendizer, a exaltar o nome do Senhor por todos os milagres que Jesus havia realizado, e eles foram provas cabais dos milagres que Jesus havia feito. Então eles louvam a Deus, eles engrandecem a Deus, eles exaltam ao Senhor. Pelo fato de Jesus estar entrando naquela cidade, pelos milagres que haviam acontecido. E eles dizem: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Eles dizem: bendito é o Rei. Eles reconhecem que a profecia do Antigo Testamento, do Salmo 118, cumpriu-se na pessoa do Senhor Jesus. Eles dizem: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu
e glória nas maiores alturas. No meio deles estavam alguns fariseus, e eles então falam para Jesus: mestre, repreende os teus discípulos. E Jesus então responde para eles: asseguro-vos que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Uma coisa interessante acontece quando Jesus ele chega na cidade de Jerusalém. Quando ele vê a cidade, ele está indo para a cidade de Jerusalém, acontece toda aquela situação. Mas quando ele vai chegando e ele vê a cidade, Jesus ele chora. Ele olha para aquela cidade, Jesus então chora. Olha que coisa interessante. Jesus está indo para a cidade de Jerusalém, montado num jumentinho. As pessoas estão aclamando Jesus pelo caminho, estão louvando a Deus. E quando Jesus ele chega próximo à cidade de Jerusalém, quando ele avista a cidade, Jesus ele olha para aquela cidade e ele começa a chorar. E o choro não é por causa da cidade, da construção de pedras que aquela cidade havia sido feita. Não é por causa daquela cidade, mas é por causa das pessoas que estavam naquela cidade. Porque quantas e quantas vezes durante a vida ministerial de Jesus, aqui nessa situação, o ministério de Jesus já está próximo de se findar. Quantas e quantas vezes Jesus entrou naquela cidade, quantas e quantas vezes Jesus pregou, Jesus falou, Jesus ensinou, o Senhor ele fez milagre, mas o coração daquelas pessoas permaneciam duros. Quantas vezes Jesus esteve ali ensinando, falando, levando as pessoas ao conhecimento da palavra de Deus, mostrando, fazendo milagres para que ficasse evidente que Ele era o Messias, aquele no qual eles estavam esperando. Mas, irmãos, o coração do ser humano tem um problema muito sério. O coração do ser humano é duro, porque o pecado ele tem o poder de endurecer o coração das pessoas. E por mais que Jesus tanto fez, tanto pregou, tanto ensinou, ainda assim os moradores daquela cidade continuaram incrédulos, duros de coração. Então Jesus, quando olha para aquela cidade, Jesus ele chora, porque Jesus ele sabe do que vai acontecer com aquela cidade. Ele sabe que algo terrível vai acontecer com aquela cidade. E o que ia acontecer era fruto do coração deles estarem endurecido para com o Senhor. A despeito de Jesus ter feito tantas coisas adiante deles, e eles ainda assim não reconheceram o Senhor como o Messias esperado por eles. Então, no versículo 41, ele diz que quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia: se conheceras por ti mesma, ainda hoje, o que te é devido a paz. Mas isto está agora oculto aos teus olhos. Então Jesus ele diz a respeito daquela cidade: pois sobre ti virão dias em que teus inimigos te cercarão de trincheiras, e por todos os lados te apertarão cerco. Jesus ele diz: cidade de Jerusalém, sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e por todos os lados te apertarão cerco. Jesus está antevendo o que iria acontecer dentro daquela cidade. E versículo 44, ele continua dizendo: e te arrasarão, e aos teus filhos dentro de ti, não deixarão em ti pedra sobre pedra,
porque não reconheceste a oportunidade da sua visitação. Ou seja, porque oportunidade foi te dada e você rejeitou. Te arrasarão e aos teus filhos dentro de ti, e não deixarão sobre ti pedra sobre pedra, porque não conheceste a oportunidade da tua visitação. A gente sabe que Deus ele fala uma coisa hoje, não quer dizer que a coisa vai acontecer amanhã. E é aí que muitas pessoas se perdem. Porque a gente já sabe que Deus fala, mas as coisas não acontecem no dia seguinte. As coisas demoram a acontecer. E Jesus ele falou algo a respeito daquela cidade que só aconteceu mais ou menos 40 anos depois. Jesus ele morreu próximo do ano 33. E quando foi no ano 70, ou seja, mais ou menos 37 anos depois que Jesus já tinha morrido, ressuscitado, mais ou menos 37 anos depois, quase 40 anos, depois daquilo que Jesus havia falado, aquilo que Jesus falou aconteceu. Jesus ele havia dito o seguinte: pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras. Jesus ele disse que os inimigos de Jerusalém cercariam a cidade de Jerusalém de trincheiras. E ele disse: por todos os lados te apertarão o cerco. Ele disse: Jerusalém, os teus inimigos vão te cercar, vão colocar trincheira sobre ti, vão te apertar. A situação vai se afunilar. Mais ou menos 40 anos depois, o que acontece? E isso que eu vou falar não é coisa que eu tirei da minha cabeça, não. É coisa que está relatada na história secular. Mais ou menos 40 anos depois, o general Tito entra na cidade de Jerusalém, porque os judeus haviam se rebelado contra Roma. Houve uma insurreição, um motim contra Roma. O general Tito então é enviado para aquela cidade com um grande exército. Eles cercam a cidade de Jerusalém, eles conseguem entrar na cidade de Jerusalém, e dezenas de centenas de milhares, pastor Márcio, o senhor falou milhares, dezenas de centenas de milhares de judeus foram mortos. Homens, mulheres, crianças, grávidas, idosos. Os romanos não quiseram saber que era idoso, que era criança, que estava grávida. Eles entraram na cidade de Jerusalém e causaram uma barbárie dentro da cidade. Dezenas, centenas de milhares de pessoas perderam a vida naquela ocasião. E os outros judeus que escaparam com vida se espalharam, saíram da cidade de Jerusalém e se espalharam pelo mundo. E ficaram fora da terra deles por aproximadamente 1900 anos. Porque Jesus disse isso. Jesus ele disse para eles o seguinte: porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Quantas oportunidades Deus tem dado para as pessoas, irmãos? Dezenas e centenas. Quantas oportunidades Deus tem dado para as pessoas? Dezenas de centenas de oportunidades. Porque quando as coisas acontecem, todo mundo grita e bota a mão na cabeça, todo mundo pergunta onde está Deus, e por que Deus ele deixou, e por que Deus ele não fez nada, e por que Deus ele se omitiu, e se Deus existisse mesmo isso não teria acontecido. Mas quantas vezes Deus te falou, alertou,
E as pessoas simplesmente não deram ouvido. As pessoas simplesmente ignoram aquilo que Deus me fala. As pessoas procedem igualzinho os moradores da cidade de Jerusalém. Não reconhecem o tempo da visitação, da oportunidade que Deus lhe dá. E eu digo para os irmãos e para os irmãos, se nós tivéssemos continuado na situação que nós estávamos lá no mundo, nós também teríamos um fim trágico. Se eu e você não tivéssemos dado ouvido à voz do Senhor, quando o Senhor nos chamou, a gente teria um fim trágico. Porque falar, Deus ele fala de diversas formas, de diversas maneiras, mas a humanidade precisa estar atenta àquilo que Deus ele está falando, àquilo que Deus ele fala. Então Deus ele falou comigo, Deus ele falou contigo, Deus ele falou conosco, e Deus ele tem falado com as pessoas. Mas as pessoas não querem ouvir. Mas quando uma tragédia acontece, todo mundo grita logo, por que Deus deixou isso acontecer? Mas quantas vezes Deus ele falou e Deus ele alertou? E antes daquilo acontecer, quantos escapes Deus deu? Lembra daquela situação que aconteceu recentemente lá? Eu acho que foi no Rio Grande do Sul. Quando um louco, um assassino entrou numa creche. Aconteceu recentemente esse ano. Com uma machadinha e a golpes de machadinha. O camarada tirou a vida de algumas crianças. Irmãos, imagine a situação dos pais que deixaram os filhos de manhã na creche, vão para o trabalho, daqui a pouco recebem uma ligação, aconteceu uma tragédia na creche onde o filho está. Imagine o desespero daqueles pais e daquelas mães, porque não sabe se foram os filhos deles que foram vítimas da tragédia. E aí aquele pânico, aquele alvoroço, aquela gritaria, aquele desespero. Porque quem é que vai imaginar que um camarada, um louco, vai entrar numa creche usando uma machadinha para tentar contra a vida de crianças? A gente não vai imaginar que uma coisa dessa vai acontecer. Como a gente também não ia imaginar que ia acontecer na Taça da Silveira. Como a gente também não ia imaginar que ia acontecer em outras escolas que aconteceram por aí pelo Brasil. Quem ia imaginar que uma coisa daquela ia acontecer na Taça da Silveira? Ninguém podia imaginar uma coisa daquela. Mas aconteceu. Só que antes de acontecer, quantos livramentos Deus ele não deu? Quantos laços de morte não foram cortados? Só quando a tragédia acontece que as pessoas gritam e todo mundo quer saber por que Deus ele deixou, por que isso, por que aquilo. Quando a gente vê muitos escândalos acontecerem no meio evangélico, meu Deus, o pastor fulano de tal, a missionária fulana, a cantora não sei quem. Quando essas coisas vêm à tona, irmãos, porque Deus ele já falou muitas vezes com aquela pessoa, já alertou e já mandou a pessoa se endireitar e passar não se endireitou. Não pense que Deus falou hoje, amanhã. Deus ele vai falando e fala amanhã, e fala depois e fala de novo. E Deus ele vai falando e vai falando. Se endireita, se conserta, perdoa, ama. Tira o ódio do coração, ora que pede. Deus ele vai falando. Até que a coisa acontece, a bomba acontece. Mas até aquilo acontecer, Deus ele falou muitas e muitas e muitas vezes. Mas as pessoas não dão ouvido. Os crentes não dão ouvido. Até que as coisas acontecem. Aí fica todo mundo assim, de boca aberta. Meu Deus, por que isso aconteceu? Mas quantas vezes Deus ele falou, Deus ele alertou, Deus ele avisou. Igual Deus ele faz com todos os crentes, faz comigo, faz contigo, faz com a igreja dele. A gente tem que estar atento àquilo que Deus ele fala, irmãos.
que o nosso fim também não seja prático. Se Deus ele mandar a gente perdoar, a gente tem que perdoar. Se Deus ele mandar a gente pedir desculpa, a gente tem que pedir desculpa. Se Deus ele mandar a gente se consertar, a gente tem que se consertar. Se Deus ele mandar a gente ser uma pessoa melhor, a gente tem que ser. A gente não pode ser do tipo, quem manda em mim sou eu, quem sabe de mim sou eu. Nós temos um dono, um Senhor sobre nós, e o nome dele chama-se Senhor Jesus. E o que Deus ele quer de mim, de você, não precisa profeta nenhum chegar e dizer para mim ou para você, eis aí, está escrito aqui, ó. O que Deus ele quer de mim, de você, de todos os crentes, está escrito aqui. Mas se a gente ignorar, a gente vai ser a consequência da nossa rebeldia contra o Senhor. Então Jesus ele chega naquela cidade, Jesus ele chora, porque Jesus ele anteviu o que ia acontecer. Vão te cercar, vão entrar sobre ti, vão te arrasar, você e teus filhos. Dito e feito. Só que como eu falei no início, Deus ele fala as coisas hoje, não quer dizer que vai acontecer amanhã. Passou-se mais de 30 anos. E a coisa aconteceu. Tu acha que 30 anos depois alguém estava lembrando de alguma coisa que Jesus tinha falado? Não estava. Quem estava vivo, quando a coisa aconteceu, lembrou do que Jesus falou? Guardou no coração? Ficou vigiando? Não. Mas Jesus não avisou? Avisou. Até que a coisa aconteceu. Então, meus amados irmãos, Deus ele tem dado oportunidade não só para os que estão lá fora, mas para nós que estamos aqui dentro. Deus ele tem dado oportunidade para a gente. Deus ele tem falado conosco constantemente. Há uma distorção no meio evangélico a respeito da palavra de Deus. A palavra de Deus não é mais pregada como se deve. A palavra de Deus virou um negócio de um comércio. Os pastores, os pregadores, os cantores ficam falando coisa para as pessoas que Deus não falou, colocando esperança no coração das pessoas que Deus ele não falou aquilo, e as pessoas ficam criando naquilo. Às vezes a pessoa com a vida toda desconcertada, bagunçada, e as pessoas profetizando bênção, profetizando aquilo, outro, Deus vai te dar vitória. Como que Deus ele vai te dar vitória para uma pessoa que está com a vida toda bagunçada e desconcertada? Não tem como, irmão. Não foi Deus que falou isso. Mas as pessoas creem nesse tipo de coisa. Como é que uma pessoa que está com a vida desconcertada, bagunçada, vai receber uma profecia, ou seja lá o que for? Eu vejo Deus te dando vitória. Como? Que Deus vai falar uma coisa dessa? Então Deus ele vai alimentar o fato da pessoa estar com a vida toda desregulada, desbagunçada? Deus ele vai endossar esse tipo de coisa? Mas o que os pregadores, o que os pastores, os cantores estão induzindo as pessoas a crerem em mentiras? Falando coisa que Deus não disse, não falou. E quem não quer ouvir uma palavra de bênção? Todo mundo quer ouvir. Então, meus amados, no nome Senhor Jesus, vamos aproveitar a oportunidade que Deus ele tem nos dado. Aproveita a oportunidade que Deus ele tem nos dado. Para que o nosso inimigo não nos cerque, não nos oprima, a coisa não se funile. Vamos dizer que estão por aí, ai, Senhor me socorre, me ajuda. Quantas vezes Deus falou, a pessoa não deu ouvido para mim. Deus ele é muito bom, graças a Ele. Deus ele é. A gente não tem palavra para descrever, mas Deus ele é aborrecido, é um problema muito sério. Deus aborrecido é um problema sério. Não tem ninguém que possa convencer e que fala para ele não faz. Deus aborrecido é um problema sério. Se a gente cair na mão do nosso inimigo, Deus ele pode livrar a gente. Se a gente cair na mão do Senhor, quem vai nos livrar? Quem vai lá e vai dizer depois? Não tem. Então não ignoremos aquilo que Deus ele fala conosco. Aproveitemos a oportunidade que Deus ele tem dado para a gente. No nome do Senhor Jesus. A gente tem o hábito de criticar as pessoas, de julgar, de falar mal. A gente tem que abandonar
esses comportamentos que muitas vezes a gente tem de julgar as pessoas, de apontar. Nós não somos juízes, nós somos Deus. Deixa que Deus dará conta de tudo. Deus incumbirá de mim, de você, do fulano, da fulana. Deus vai dar conta e todo mundo vai prestar conta. Ninguém vai passar batido. Ninguém. Ninguém vai passar batido. Então a gente toma conta da nossa vida, a gente para de apontar os outros, de acusar os outros, de tecer comentários da vida das pessoas. Deus se incumbirá de julgar todo mundo. Todo mundo vai ser julgado. Uns agora, outros amanhã, mas todo mundo vai ser julgado. Não compete a nós nos assentarmos numa cadeira que não nossa. Nós não somos juízes para condenar os outros. Juiz é o Senhor. Deixa que Ele vai resolver com cada um. No nome do Senhor Jesus. Bem, queridos, aplauda o Senhor nessa noite.